Muito bom dia, tudo bem por aí, pessoal? Estamos ao vivo, bora iniciar essa terça-feira, bora para mais um dia de aprendizado. Tudo certo? Vão chegando, vão compartilhando. Para quem está aqui no Instagram, curte, comenta, compartilha, chama aí mais umas 10 pessoas para estarem conosco agora pela manhã. Para você que está aqui pelo YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal. Vamos expandir essa mensagem para mais pessoas, vamos chegar a mais lugares e ativar mais gente. Vai chegando então, um ótimo dia, uma ótima terça-feira. E eu já quero começar te perguntando: qual é a opinião que você tem sobre si mesma e sobre si mesmo? Quem você define ser? Qual é, o seu posicionamento, a imagem que você tem aí na sua mente sobre você? Sua mente, ela vai atrair e ela vai definir o que você vai acessar, ela vai definir, quem você é através da imagem interna que você tem sobre si, através daquilo que você se define, a forma como você se enxerga. E hoje eu quero trazer uma história, diferente, não sei se todos conhecem, não sei se você já teve acesso a essa história, se você conhece ela. Se você conhece, hoje nós vamos falar sobre. Se você não conhece, hoje será apresentada uma história nova para você, de Davi, que você vai gostar bastante. E eu quero te fazer entender uma coisa. Que a chave da sua mente, a chave das suas emoções, elas precisam estar em suas mãos, para que você tenha bons resultados e consiga enxergar coisas diferentes, algo diferente, através de situações muitas vezes ruins que aconteceram na sua vida. E para isso você precisa aprender a se posicionar. Para isso você precisa aprender a ter uma postura adequada, um posicionamento adequado, sabendo que as pessoas ao seu redor, as pessoas que estão à sua volta, elas sempre terão opiniões sobre você. Algumas opiniões boas, outras opiniões ruins, umas opiniões verdadeiras, outras opiniões mentirosas, mas que isso não pode interferir na sua existência. Isso não pode interferir nas suas emoções, isso não pode interferir nos seus pensamentos. Claro, sempre existirá uma pitadinha de distorção, Outras pessoas, já vão ter muita distorção na forma como elas te enxergam, na opinião que elas têm sobre você. Mas se você for pautada, se você ficar baseado naquilo que o outro acha sobre você, na opinião que o outro tem sobre você, para determinar as suas ações, as suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas, você vai ter problemas muito significativos na sua vida. Então, a partir do momento que você começa a se olhar da forma correta, a entender quem você é verdadeiramente, a definir quem você é e o que você quer, a opinião alheia não tem mais interferência sobre você. Então, mais uma vez eu te pergunto, qual é a forma que você tem se visto? Qual é a opinião que você tem sobre você? Como você se define? Como você se enxerga? Como você acredita verdadeiramente que você é? Qual é a imagem mental que você tem sobre você? Umas pessoas, quando nós fazemos esse tipo de pergunta, se denominam loucas, outras bravas, outras com algum tipo de transtorno. Eu tenho uma amiga, uma conhecida, que toda vez que ela escuta essa frase, quando eu pergunto pra ela, quem é você? Como que você se define? Como que ela começa? Eu tenho, também, mas eu sou TDAH. Eu sou isso, eu sou aquilo. A maioria das pessoas, elas se definem conforme o que elas ouvem externamente. Eu sou louca, eu sou estressada, eu sou brava, eu sou ansiosa, eu sou TDAH, Elas denominam tantas coisas ruins sobre elas mesmas que elas já nem sabem exatamente quem elas são. E pouquíssimas pessoas conseguem enxergar quem verdadeiramente são. A verdadeira essência. Conseguem ter ali uma visão clara de si mesmo, ter aquela imagem mental de algo bom sobre si,
ter aquela imagem mental de quem elas realmente nasceram para ser. Mesmo que muitas vezes você ainda não esteja na sua plena identidade, né? No seu mais alto nível de essência. Entenda que as pessoas tolas, elas sempre vão falar do que elas estão vendo nesse momento, do que elas estão vendo agora. As pessoas tolas, elas falam do que elas veem, mas as pessoas com sabedoria, as pessoas que realmente têm uma visão além, têm uma visão aguçada, elas falam de quem elas pretendem se tornar. Elas falam do que elas querem alcançar. Elas têm uma imagem mental sobre elas que é bem diferente da situação atual que elas estão vivendo, porque elas sabem onde elas querem chegar. Elas entendem o seu verdadeiro valor. E a maioria das pessoas, assim como eu já fui durante muitos anos, e pode ser que ainda exista algumas coisas distorcidas na minha visão, a meu respeito, você pode estar passando por isso. Você pode estar achando que você é o que te aconteceu, é o que te fizeram, porque a sua mente, assim como a maioria da mente, né, dos seres humanos, ela é barulhenta, ela é agitada, ela grita aí dentro de você coisas que não são verdades. Porque muitas vezes você só está olhando para a situação que você está vivendo agora. Então, quando você começa a ouvir essas vozes, a deixar essa voz gritar cada vez mais alto dentro de você e criar imagens mentais a seu respeito, você acaba se tornando e atraindo aquilo que você acredita ser em sua mente. Você acaba se tornando e atraindo todas essas vozes, esses barulhos que gritam aí dentro de você. Então, mais uma vez eu te pergunto, quem você se define ser? O que você acredita ser verdadeiramente? Então, hoje nós vamos falar, né, sobre essa história de Davi, que ela é uma história bíblica, ela é uma história muito poderosa, e você vai entender que, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a situações muitas vezes extremamente desfavoráveis, existem coisas que você pode extrair dali para que você chegue num próximo nível, para que você alcance um próximo nível, e a hora que você chegar lá, você vai estar muito mais preparada e muito mais preparado, porque você criou a tal da resistência, você criou a tal da experiência, da expertise. E quando você chega lá, você chega com dados, você chega com embasamento, você chega com uma carcaça mais forte. E muitas coisas vão fazendo mais sentido. E muitas coisas que vêm para tentar te afligir já se tornam pequenininhas. Porque quando você chega lá, que todas as pessoas querem ter sucesso, todas as pessoas querem ter uma vida incrível, só que quanto maior o seu nível de sucesso, quanto maior é o seu nível dessa vida incrível, maior também serão os níveis dos seus problemas. E quando você vive em uma vida mais simples, mais singela, e você passa por problemas muito fortes, você vai criando essa resistência, você vai criando esse calo, né? Essa carcaça, essa couraça, para que você consiga chegar lá e ter decisões mais assertivas, consiga ter decisões mais sábias e consiga realmente passar por aquilo sem danos muito graves. Então, hoje, essa história, ela vai se conectar verdadeiramente com você. E quem foi Davi? Davi, ele foi um rei, mas antes dele ser rei, ele era apenas um pastor de ovelhas. Como diziam, né, os irmãos dele, ele era apenas pastor de poucas ovelhas. E esse poucas ovelhas, né, eles faziam questão de enfatizar isso aí, não era porque, ai meu Deus, né, Davi cuidava ali de poucas ovelhas e eles falavam isso para querer dizer, né, sobre o nível econômico deles. Não, eles falavam isso porque eles queriam menosprezar o que Davi fazia. Davi, ele não era o mais amado pelos irmãos. Os irmãos menosprezavam ele. Eles tinham uma visão e uma opinião de inferioridade sobre Davi. Eles não enxergavam ele como um ser capaz, um ser competente. Mas eles não enxergavam isso. Porém, Davi,
ele tinha, né, um trabalhar ali, um relacionamento com Deus, enquanto ele cuidava das suas ovelhas no meio do deserto, na solidão, que ninguém sabia. E ele não dependia muito da opinião alheia, não. Ele já estava acostumado a viver sozinho, ele já estava acostumado a ficar ali com os seus pensamentos. E eles não entendiam que eles fazendo isso, eles estavam forjando Davi a ter uma resistência, a criar uma carcaça que a maioria deles não tinha. Que a maioria deles não tinha adquirido, né, com as experiências ao longo do tempo. Então, Davi, ele foi condecorado rei, depois de, né, muitos anos. Eu vou contar um pouquinho mais pra vocês. E ele também foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Poxa vida, pensa, né? Uma pessoa que era menosprezada, uma pessoa que era inferiorizada, ser condecorado rei e ainda ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era pronto para servir, ele tinha a resistência, ele era pronto para servir, ele se colocava à disposição, né, de outras pessoas em vários pontos da vida. Ele também estava pronto para governar. Por quê? Porque ele tinha um coração ensinável. Ele tinha um coração trabalhado através das experiências que ele viveu. E aí eu digo pra você, muitas experiências ruins que você passou na sua vida, elas não vieram pra te destruir. Elas vieram pra te preparar para um próximo nível. Elas vieram pra te preparar para uma próxima fase. Ali foi apenas a resistência para que você suportasse certos tipos de situações que vão vir ali na frente. Que vão vir ao longo do caminho. Mas quando essas situações vierem, você vai estar preparada. Então, se você um dia deseja ter sucesso, se ver como um rei e se ver como uma rainha, você precisa agir como tal. E as situações de maiores dificuldades, elas estão te moldando para que você chegue lá e você entenda que não é sobre o cargo, mas é sobre o coração. Não é sobre a forma como você está acima de outras pessoas, mas é sobre o posicionamento que você tem quando você está embaixo e quando você está em cima. As pessoas, elas nunca te perceberão ou elas nunca te olharão além do seu comportamento. As pessoas, elas sempre vão te enxergar daquela forma como você se expressa, a forma como você se posiciona, a forma como você se comporta. Você quer ser tratada como uma pessoa, né, de realeza? Você quer ser tratada bem? Você quer ser respeitada? Você quer ter você quer que as outras pessoas tenham uma visão de posicionamento sobre você? Então haja como tal. Porque os seus comportamentos, eles definem diretamente como você aceita ser tratada. Eles definem diretamente como as pessoas irão te tratar. Sabe por que muitas vezes as pessoas não te respeitam e não te dão os valores, né, que você gostaria de ter? Por que muitas vezes os lugares não te recebem como você gostaria de ser recebida? Porque você não tem a postura e o posicionamento correto. Porque você se vê inferiorizada. E quando você se vê inferiorizada, você fala coisas ruins ao seu respeito. Você tem essa imagem mental ruim de você. Você não se respeita. Você não se cuida. Você não se ama. Você não se vê da maneira correta. Como que você espera que as outras pessoas te respeitem ou te enxerguem da maneira correta? Como você espera que o outro faça por você aquilo que nem você mesma faz? Porque tem pessoas que elas vão te enxergar com carinho, com respeito, com cuidado, com amor, mas você não vai saber receber isso, porque você não se enxerga dessa forma. Eu tenho uma conhecida que eu amo muito, e toda vez que eu encontro ela, né, e eu sempre falo palavras de validação pra ela, porque eu sei que ela tem um ponto bem crítico nessa fase, nesse momento da vida dela, né, que ela não recebeu palavras de validação, pelo contrário, ela recebeu muitas palavras de invalidação. Toda vez que eu vejo ela e eu começo a validar, ela dá um jeito de se esquivar. Esse tempo atrás, eu falei pra ela, fulana, nossa, como essa roupa, né, ela estava usando uma roupa bem colorida e chamava bastante a atenção do olho, né, ela tem um cabelo mais escuro, então realçou bastante o rosto dela e ficou muito bonito nela, ficou muito bonito. Eu acho que ela acertou, assim, ó,
100% da paleta de cores dela. E ficou muito bonito. E eu falei pra ela, eu falei assim, nossa, como você tá bonita, né? Como chamou a atenção, ela tem um olho claro e tal. Aí ela bem assim, não, para, Jaque. Eu não gosto de ficar recebendo elogios, isso me incomoda, eu não sei como lidar com isso. Então, como que você quer que as outras pessoas te enxerguem bem, te vejam bonita, te respeitem, se você não se respeita, se você não se vê dessa forma, se você não tem esse olhar sobre você mesma? As pessoas, elas não vão conseguir te dar o que você não aceita receber. As pessoas não vão conseguir te enxergar e te dar o valor se você não se vê dessa forma e se você não aceita receber. E aí a maioria das pessoas, elas não tem um posicionamento claro sobre elas, ou se tem, é um posicionamento extremamente distorcido, elas não se dão valor, elas não se enxergam da forma devida, como deveriam estar se enxergando. E aí, normalmente, a sua maneira de agir consigo mesma, de olhar pra si mesma, é uma maneira vitimista. É uma forma fraca, uma forma frágil, uma percepção errada. E aí? Como é que você acha que as pessoas à sua volta vão te enxergar? Se você tem uma postura errada de si mesma, se você tem um posicionamento errado, qual é a percepção que você está deixando para o mundo de si mesma? A forma como você se vê, a forma como você se comporta, a forma como você se trata, determina diretamente a percepção que as outras pessoas terão de você e o que elas farão com você. Como elas te atingirão. Você deixa essa brecha. Você permite. E sabe aquela história? Dê o limite para as pessoas. Até aqui você pode chegar, daqui para cá, se vier, o caldo engrossa. Se você não tem esse limite muito bem definido dentro de você, e se você não sabe se dar limites, ter os seus limites e expressar esses limites, as pessoas não terão limites. Deus, ele quer muito mais do que mostrar pra você que você é capaz de construir alguma coisa. Ele deseja que você construa uma postura, né, e um posicionamento muito bem estabelecidos nele, muito bem definidos com ele. Deus, ele tem coisas grandiosas pra você. Mas para isso você precisa ter uma postura emocional, física e espiritual, que não tem como você acessar através de outras pessoas. Não tem como outras pessoas ficarem te entregando isso. Isso é algo que você constrói internamente. E você só consegue ter esse posicionamento alinhado quando você entende o seu valor e quem você nasceu para ser. Em Deus. Ele já te valida. Ele já te amou. Ele já te aprovou. Desde lá de quando você tava lá, né, naquele negócio lá do seu pai. Quando você era apenas um pinguinho, você já foi aprovada. E não foram por pessoas. Foi por alguém que te ama além do que as pessoas são capazes de te amar. Além do que as pessoas são capazes de te enxergar. Então você só vai conseguir se dar verdadeiramente esse valor quando você tiver uma postura e um posicionamento adequados. Quando você tiver uma visão muito clara, específica e verdadeira sobre si. Com uma visão distorcida sobre você, você jamais vai enxergar o seu valor. Você jamais vai conseguir entender quem você é. E a partir do momento que você começa a ter esse posicionamento adequado, a vida começa a te devolver coisas incríveis, momentos incríveis, situações incríveis. Os seus resultados vão ser as respostas do seu posicionamento, da sua postura, de como você se vê. A forma como você reage a certas situações, elas já definem como você se vê. Quando acontecem momentos de caos na sua vida, quando acontecem momentos de desconforto, como você se posiciona? Como você reage? Como você se vê? O que você se sente capaz
de produzir, de realizar, de fazer, de solucionar, qual é a sua reação? Isso já fala exclusivamente como você se enxerga. Isso já mostra o seu posicionamento perante você e perante a vida. Existe uma regrinha na neurociência chamada regra 10-90. E lá explica que os resultados da sua vida não são necessariamente pelo que te acontece, mas é a forma como você reage ao que te acontece que define o seu posicionamento direto sobre a vida, a sua visão direta sobre si mesmo, a sua postura e a sua maturidade diante de situações que te geram desconforto. Postura e posicionamento é o significado da sua maturidade. E maturidade você não adquire dentro de um quartinho cheio de pessoas te servindo. A maturidade você adquire em momentos de dificuldade. É em momentos de dificuldade que você vai sendo lapidado. Quando Davi, ele era pastor, né, de poucas ovelhas, como os irmãos dele falavam, ele enfrentou ursos, ele enfrentou leões, ele enfrentou situações desafiadoras. Ele estava no deserto, e lá no deserto, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio, então são situações muito extremas. Mas ele estava sendo preparado para o que havia de vir, para situações que ele viria a passar. Quantas vezes você já passou por situações difíceis e ao invés de olhar aquilo como uma experiência, você achou que aquilo era o final do mundo? Você achou que aquilo ia te destruir? Mas na verdade aquilo eram experiências que estavam te preparando para algo novo, que estavam te levando, né, para algo que você nem imaginava, e quando você chegasse lá, você teria a carcaça necessária, a resistência necessária para usufruir, desfrutar e viver aquilo da melhor forma. Mas aí você olha para situações difíceis, nossa, numa lamentação, numa reclamação, num sofrimento, se sentindo injustiçada, se sentindo diminuída, e não enxerga aquilo como algo bom, um aprendizado. Tem situações que são muito difíceis na nossa vida. Todo mundo passa por situações difíceis. Bem-vindo ao mundo. Essa é a vida de quem está vivo. Passar por situações difíceis a qualquer momento. Eu já passei, você já passou. Todos vão passar. E eu quero te deixar um recadinho muito importante. Nunca evite as batalhas, nunca fuja delas. Principalmente aquelas que são necessárias para a sua transformação. Principalmente aquelas que são necessárias para que você adquira maturidade. É no deserto que você vai adquirir maturidade. É em momentos de caos que você vai adquirir maturidade. E isso vai estar diretamente ligado à forma como você reage às situações. Como você reage define diretamente a maturidade que você tem. Escancara, grita qual é o nível de maturidade que você tem. Se você é uma pessoa que está disposta nos momentos difíceis a ir lá, a achar a solução, a peitar, a encarar, a pensar, porque muitas pessoas ficam, mas fulano tá pensando demais. Pense, a sua cabeça, ela foi feita para pensar. Você não precisa ser um robô que só age, que só faz. Eu, durante muito tempo, tive esse tipo de atitude. Eu só ia, eu só fazia, eu só agia, eu não pensava. Uma cabeça desse tamanho e ela não servia para muita coisa. Ela só servia para ficar guardando memórias ruins. E aí, quanto mais eu tinha memórias ruins, mais eu sentia peninha de mim mesma. Nossa, como eu era uma coitadinha. Quanto mais eu olhava para o meu passado,
mais história triste eu tinha para contar. Quanto mais eu olhava para o meu passado, mais vilões eu achava para minha história. Por quê? Porque eu ainda não tinha a maturidade necessária. E digo para você, foi nos piores momentos da minha vida, nos piores lugares que eu passei, que eu adquiri essa maturidade. Que eu criei, né, a carcaça para aguentar o tranco do que eu vivo hoje. Aparecer aqui na internet, falar para várias pessoas, né, mexer no emocional delas para que elas possam se cuidar, eu nem sempre recebo flores. A maioria das vezes eu recebo chumbo, e chumbo grosso. Mas eu tenho a resistência, eu tenho maturidade para saber lidar com isso. Para não deixar isso me abalar, para não ficar escondida dentro do meu quarto, chorando, esperando que aquele dia passe, que aquela pessoa me esqueça, não. Eu tenho maturidade para encarar de frente as situações difíceis que vão se desenrolando no percurso da minha vida e que também vão se desenrolar no percurso da sua. Que se desenrolaram no percurso da vida de várias pessoas e vai continuar se desenrolando. Então, uma coisa que você tem que aprender é cuidar bem de si mesma. É aprender a pensar. É aprender a extrair de momentos ruins coisas boas. É não focar no 10% do que te acontece, mas nos 90% sobre o que fazer com aquilo que te acontece. É ter um posicionamento claro sobre quem você é, sobre o que você consegue, sobre o que você é capaz. É se cuidar da forma como você merece ser cuidada. E se cuidar não é sentir pena de si mesma e não significa ser uma pessoa fraca. Mas antes de esperar respeito de outras pessoas, você se respeita. Antes de esperar que alguém te dê algo, você se dá isso primeiro. E você entende que é isso que você aceita, que é isso que você merece e que você não abre mão. É não ser uma pessoa mimizenta e é se respeitar tanto que você cuida do seu emocional, do seu psicológico, do seu físico, do seu espiritual. Que você tem esse posicionamento de se desenvolver em todos os pontos necessários para que você crie a resistência necessária. Toda vez que você avançar de nível, os problemas também vão avançar. E se quando você avançar de nível, você não tiver entendido o conceito de cuidar de você, a importância de cuidar de você, quem é que vai fazer isso por você? Quem é que vai te dar aquilo que você nem mesma se dá? Aquilo que você nem mesma cultiva aí dentro de você? O outro não vai te dar. O outro não quer saber das suas dores. Porque ele também tem as dele. E hoje o mundo tá tão barulhento, tá cada um olhando só pro seu umbigo, que a última coisa que as pessoas querem é saber dos seus problemas. Elas querem saber só dos delas. A última coisa que as pessoas vão é te ajudar a se posicionar. Você tem que entender o valor do seu posicionamento. O valor de uma postura alinhada com quem você realmente merece ser. Com quem realmente você pode ser. Tem gente que acha que passa por certas situações porque o destino quis assim. Calma lá, não é bem assim que acontecem as coisas. Todo mundo quer colocar culpa no destino. Não, porque já estava escrito que eu ia sofrer. Nossa, já estava escrito. Eu vim para sofrer. Eu vim para carregar uma cruz. Eu vim para... As pessoas se vitimizam demais. E, na verdade, a maioria das coisas que você passa hoje não é porque estava escrito pelo destino. É porque as suas escolhas e as suas decisões te colocaram aí nessa situação. Mas também são as suas escolhas e as suas decisões que vão te ajudar a sair daí. Que vão te ajudar a ter uma solução para a própria vida. Eu, durante muito tempo, quis colocar a culpa no meu destino. O meu destino já estava traçado, porque eu ia passar por isso. Para! O seu destino ele é determinado pelas suas decisões.
pelas suas ações. Até o propósito da sua vida, você consegue mudar dependendo da escolha que você fizer. Dependendo do ambiente que você entrar. Você consegue mudar todo o curso da sua vida. Porque quando você tem uma decisão, o mundo, ele cria um ponto de convergência para que você receba o resultado daquilo que você escolheu. E quais são os resultados que você está colhendo hoje? Quais são os resultados que a sua vida tem apresentado? Aí você olha lá para trás, qual foi o caminho que você escolheu? Lembra? Para cada situação da sua vida, você tem no mínimo 100 opções de escolha. 100 opções de escolha. Mas normalmente nós focamos nas que a gente mais vai se ferrar. Porque a gente acha que aquela é a única opção viável. É a única solução para nossa vida. E aí lá na frente acontece uma baita de uma M bem grande. Não, mas esse era meu destino. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Tenha maturidade, tenha um posicionamento. Você vai carregar a cruz que você escolhe carregar. Você vai ter os resultados que você escolhe ter. Não é o destino que determina isso. É o percurso que você decide caminhar e o recurso que você decide adquirir, que você decide abraçar e aplicar na sua vida. Quais são os resultados que você tem hoje? No seu casamento, na sua vida financeira, com os seus filhos, com os seus pais, com a sua saúde, no seu profissional? Qual é o resultado que você tem hoje? Isso determina a sua maturidade, isso determina o seu posicionamento sobre você mesma durante a sua vida inteira até aqui. Mas aí vem a mágica. A partir daqui, você tendo um posicionamento diferente, você tendo uma maturidade diferente, você tendo escolhas diferentes, adivinha? O destino vai te trazer coisas diferentes. O mundo vai se apresentar para você de outra forma. São suas escolhas que determinam os seus resultados. São suas escolhas. E as pessoas passam por situações ruins porque elas escolheram as situações ruins. Porque elas buscaram o caminho mais difícil. Porque elas estão indo totalmente contra aquilo que elas deveriam ir. Estão indo totalmente contra o caminho natural para elas. Quais são os seus resultados hoje? O que você tem colhido hoje define a maturidade que você tem. O seu destino, ele não foi 100% estabelecido quando você estava ali, né, no ventre da sua mãe e foi escrito de cabo a rabo o que você precisaria passar. Não. Deus, ele jamais escreveria coisas ruins para você. Muitas situações que você vai passar ruim são para te edificar. Mas tem situações que passam assim, ó, as pessoas passam na beira do precipício, assim, ó, entrando pro precipício já, e aí elas querem colocar isso na conta de Deus. E não é na conta de Deus. São as suas decisões erradas. Os seus comportamentos distorcidos, disfuncionais, que estão te gerando esse resultado. É isso que você escolheu? É isso que você vai colher. Não é o destino. É você. Você pode ter vindo de uma realidade ruim, você pode ter vindo de uma realidade difícil. Quantas pessoas vêm de uma realidade difícil e ruim e observam as possibilidades à sua volta e não focam na primeira? Elas vão em outras possibilidades e elas transformam toda a sua vida. Eu, particularmente, eu vim de uma realidade, eu não vim da extrema pobreza, eu não vim de uma família que passava ali uma situação miserável, mas eu escolhi situações na minha vida, eu escolhi caminhos que me levaram para situações miseráveis. E eu não estava naquela realidade, mas foi a opção que eu escolhi, o caminho que eu escolhi que me levou para lá. Então entenda que as situações difíceis da sua vida, muitas vezes elas não estão se apresentando para você porque Deus quer, mas é porque você quer. É porque você escolheu. E aí Deus, mesmo vendo que você vai se lascar, ele te respeita. Porque ele respeita, ele te deu legalidade. Ele te deu o livre-arbítrio
para suas escolhas. Ele está vendo, ele está te mandando sinais. Deus, ele cerca a gente a todo momento e ele vai mandando sinais. Mas aí, como você não quer ouvir, né? Como você não tem uma maturidade para isso, você vai, escolhe a decisão errada, tem o resultado errado e aí vai lá e era o meu destino. Não existe isso. Existe você, suas escolhas, sua maturidade ou a sua falta dela e os seus resultados. Ponto. E Deus, mesmo vendo que você vai errar e sabendo qual é o melhor caminho para você, qual é o caminho certo, ele decide te respeitar porque ele não é perfeccionista. Mas ele trabalha com treinamento. Ele trabalha com aperfeiçoamento. E nos piores lugares que você passar, vai ser os melhores treinamentos que você vai ter. Acredite no que eu estou te falando. Assim, eu falo com propriedade de causa. Os piores lugares que você passar, vai ser os melhores treinamentos que você terá. Vai ser o lugar que você mais vai ser moldado, lapidado, aperfeiçoado. E agora falando um pouquinho mais sobre Davi, o que eu quero trazer aqui pra você? Davi, ele era um rapaz muito novo e muito menosprezado pela sua família. Ele tinha 7 irmãos, né? E na época que Davi foi chamado para ser rei, tinha um homem chamado Samuel, que ele era uma autoridade, né? Como se fosse um juiz, né? Na época dele. Então, ele era uma autoridade, ele era um sacerdote, e ele tinha ali muito, muito poder e muita influência. E Deus falou para Samuel que ele queria um novo rei. Na época existia um rei chamado Saul, só que ele era um rei, assim, bem disfuncional, sabe? E Deus já não queria mais que ele ocupasse ali o cargo que ele estava ocupando, porque ele cuidava de uma nação, né, de Israel em específico. E Deus tocou no coração de Samuel que ele precisava denominar outro rei, achar outro rei. E quando Samuel, né, teve isso tocado no seu coração e ele foi em busca de outro rei, ele foi até a casa de um homem chamado Jessé, que era o pai de Davi. Então Jessé tinha 8 filhos, certo? Os irmãos de Davi, os 7 irmãos e Davi. E quando ele foi até Jessé, Deus, ele tem uma forma diferente de falar com a gente, né? Deus, ele não vem através da nossa mente, porque a nossa mente, ela é barulhenta, ela grita, ela nos confunde a todo momento. Então, Deus, a porta de comunicação de Deus com você sempre vai ser o seu coração. E quando Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, uma das situações ali era esteja atento aos sinais do seu coração. Então, quando Samuel chegou lá e falou para Jessé, eu quero ver os seus filhos, né? Então, ele como uma autoridade, pensa um juiz indo à sua casa, como na sua casa um juiz, uma autoridade da época. Eu quero ver os seus filhos, eu quero conhecer os seus filhos, porque estou procurando um novo rei. E aí, Jessé trouxe os 7 filhos. Visualmente falando, esses 7 eram homens bonitos, altos, fortes, e isso e aquilo, tinha uma preparação física, uma preparação, a carcaça deles era muito boa. Só que Deus não busca carcaça, Deus busca corações. E quando Samuel via ali os filhos, nenhum desses filhos tocou o coração de Samuel. Então, Samuel, entendendo, tendo esse relacionamento, essa intimidade com Deus, sabia que não era nenhum daqueles. Por quê? O seu coração não estava em paz. O seu coração não tinha se inclinado para nenhum desses filhos. E aí, né, Samuel perguntou, mas você não tem mais nenhum filho? E Jessé, tenho. Aquele filho, sabe, aquele filho esquecido, aquele filho rejeitado, aquele filho que nunca nem havia comido na mesa com os pais. Tava lá no meio do deserto, pastoreando as ovelhas, e Samuel disse, então manda buscar esse filho. Manda buscar esse filho e traga ele até aqui. Ninguém come até que esse filho chegue. E aí foram lá, né, buscar Davi, com certeza rindo, né? Se nós não fomos escolhidos, se nós, com toda essa preparação, essa perfeição, não fomos escolhidos, quem é Davi para ser escolhido? E adivinha? Quando Davi chegou à casa, o coração de Samuel se inclinou para ele. E Davi foi o escolhido para ser o novo rei de Israel. Davi foi ungido com óleo em sua cabeça, na frente dos seus irmãos, na frente do seu pai, causando ali, né, mais rejeição pelos irmãos. Seus irmãos sentiam inveja dele. Quem era ele
Pensa um cara que era rejeitado, que ficava pra fora da casa o dia todo, lutando com leões, com urso, numa vida solitária, lá abandonado, esquecido, né, menosprezado, tirado de lado. Daqui a pouco, do nada, me aparece uma autoridade e vai dizer que ele é rei. Lembre-se, a maior parte das vezes que você está sendo rejeitada, que você está ali sendo menosprezada, que as pessoas estão rindo de você, aquele momento de deserto que você está passando está te preparando para algo. Está te lapidando para algo. E aí, em meio a toda aquela situação, o filho que era rejeitado, o filho que era esquecido, em um momento tudo parou. Todos pararam. Todos tiveram que parar. Foi uma ordem, foi um comando de uma autoridade. Que enquanto esse filho não chegasse, ninguém comia. Ninguém fazia mais nada. A prioridade ali era esperar esse filho chegar. E quando ele chega, ele é denominado rei. Quantas pessoas olham pra você te menosprezando porque tem um cargo, porque tem isso, porque tem aquilo, mas tem muitas pessoas que estão em cargos altos, que estão em situações aparentemente melhores do que a sua, mas não é necessariamente porque Deus colocou elas lá. É porque elas têm a legalidade de ter colhido as escolhas que elas fizeram, as ações que elas tiveram. Porque muitas pessoas que não eram para estar em cargos altos, que não eram para estar em lugares determinados, que muitas vezes era para você estar, só estão lá porque tem as ações, as decisões que você não teve. Teve as escolhas e a ousadia que você não teve. E por isso essas pessoas estão lá. Aí a maioria fica esperando, não, porque Deus vai fazer, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Não vai. Deus, ele te dá o acesso, ele te dá a porta, ele te permite, ele quer que você tenha acesso. Mas são as suas escolhas, as suas decisões, o seu posicionamento, a sua maturidade que vai dizer se você tem a legalidade para acessar ou não. E muitos ficam só se lamentando, se lamuriando, se vitimizando, não fazem o que precisa ser feito e ainda reclamam de quem está lá. Mas essa pessoa só está lá porque ela teve ações que você muitas vezes não teve. Elas se viram da forma que você deveria estar se vendo, mas não se viu. E até quando você vai aceitar viver dessa forma? Porque Davi, mesmo ele sendo ali, né, condecorado rei, tendo óleo ungindo a sua cabeça, Davi ele ainda demorou 13 anos até sentar no trono. Aí muitas vezes você pensa, meu Deus, mas me prometeu, o Senhor me prometeu, eu lembro, eu senti no meu coração, o Senhor falou comigo que o Senhor ia me dar, que o Senhor ia me deixar acessar. Mas, do momento que você recebe a promessa, até o momento que você realmente toca ela, que você acessa ela, existe um processo. Existe um trabalhar. E tudo vai da forma que você está aberta a receber, que você está aberta a executar. As promessas, para alguns é mais rápido, para outros é mais demorada, para uns é instantâneo, para outros não. Para uns parece que prometeu e já se cumpriu. E para outros não. Tô dizendo que para você vai demorar 13 anos? Não tô. Mas tô dizendo que vai ser agora? Não tô também. Por quê? Porque não sou eu que defino. É Deus. E muitas vezes as pessoas pensam, meu Deus, mas isso não vai acontecer comigo. Ou, eu só quando eu estiver perfeito. Primeiro, quando você estiver perfeito, Deus te leva. E mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele foi um homem que errou em muitos pontos. Só que ele tinha um coração ensinável. Ele não era orgulhoso. Ele tinha um coração ensinável. E aí muitas vezes você pensa, mas eu tô passando por tantas dificuldades, tantos desertos, mas é no deserto que você vai moer o seu ego. É o deserto que vai lapidar o seu caráter. O deserto, ele te esmaga, ele te espreme. E é lá que você cria a maturidade necessária para quando você chegar aonde você precisaria chegar, aonde você merece chegar, aonde Deus tem preparado para você. Mas para que quando você chegue lá, o deserto foi necessário para que quando você chegue lá, o seu ego esteja moído, o seu coração esteja inclinado para realmente viver uma experiência sobrenatural.
Davi, ele só acessou o que ele acessou porque ele era um cara realista, paciente, acostumado, né, com desafios. Ele tinha a maturidade. E mesmo em meio ao percurso desses 13 anos, ainda existia esse rei Saul. E esse rei, ele perseguiu Davi durante muito tempo. Eu não vou conseguir falar muito da história pra vocês, né, porque logo já vai cair aqui a live, mas existia um rei que perseguiu Davi. Esse rei teve ciúmes de Davi. E quando esse rei ainda estava no comando ali, teve um momento que ele estava com muita perturbação, né? Muita perturbação ali, ele não conseguia dormir, ele tinha momentos muito ruins, e Davi tocava harpa nessa época. Davi, durante o dia, ele segurava a espada, ele guerreava, ele ia pro deserto, ele cuidava das ovelhas, ele servia. Mas durante a noite, ele voltava o seu coração para Deus, tinha os momentos de intimidade com Deus, tocava a sua harpa, cantava. E no momento que o rei, a autoridade ainda da época, estava em perturbação, quem é que foi chamado para ir lá acalmar o rei? Davi. Só que muitas pessoas pensam, nossa, mas era para eu estar ali, era para eu ter acessado isso, era para eu fui denominado como o novo rei. Mas por que eu não tô? Por que eu não tô? Por que eu não tô? Por que eu tô passando isso? Que humilhação. Davi não. Davi, ele tinha um coração tão ensinável que quando ele foi servir ao rei, ele foi dentro do palácio e coletou dados de como ser, de como não ser. Onde o rei dormia, como o rei se comportava, o que o rei comia, como ele tratava os seus, como Davi deveria se comportar depois, como ele não deveria se comportar. Porque lembra que eu falei? Deus já não queria mais aquele rei ali. Deus queria que aquele rei saísse justamente pelo comportamento dele. Porque ele tinha ações, escolhas e decisões que não eram pautados no que Deus realmente queria. Então, depois, né, desse percurso ali, Davi, ele foi perseguido pelo rei. Ele foi lá, acalmou o cara, e depois de algum tempo ele era perseguido. Por quê? Porque Saul começou a se sentir inferiorizado perto de Davi. Mas não por conta da sua beleza, porque diz que Saul era né, do pescoço para cima, era um dos homens mais bonitos, mais charmosos, mais elegantes da época, né? A sua beleza, ela era assim indescritível. Mas Davi não causava ciúmes no rei pela beleza. Davi tinha algo diferente. Ele tinha uma essência diferente. Ele tinha uma maturidade, um posicionamento, uma postura diferente. E isso começou a incomodar o rei. O rei perseguiu Davi. O rei fez da vida de Davi uma loucura durante um bom tempo. Mas Davi não se vitimizava. Davi não ficava se lamentando. Meu Deus, era pra eu ser o rei. Nossa. E olha só, o cara tá lá, não era nem pra ele estar lá e ele tá me perseguindo, não. Davi entregava as suas lutas, as suas batalhas pra Deus. O que era, né, responsabilidade dele, ele ia, ele fazia, ele enfrentava. Porque um homem que foi lapidado, que foi moldado, enfrentando ursos, enfrentando leões, pensa a coragem que esse homem tinha. Então, muitas vezes, você para olhar para sua realidade hoje, de situações difíceis. Ai, mas olha que peninha de mim. Coitadinha de mim. Olha como eu sofro. Olha como a minha vida é doída, é triste. Como eu sou injustiçada. O que você está aprendendo nesse percurso, que você pode aplicar lá na frente, que você pode usar como uma baita maturidade? O que você está aprendendo de como ser e de como não ser? De como se comportar e de como jamais se comportar? Você realmente tem abrido seu coração e ouvido Deus falar com você? Qual é o seu comportamento diante da vida? As pessoas que estão à sua volta, elas vão te tratar conforme você deixa elas te tratarem, conforme elas veem que você se trata. Qual tem sido o seu tipo de comportamento? Qual é o deserto que você está passando hoje? Quais são as feras que você está tendo que lidar hoje? O que você está aprendendo nesse percurso?
Qual é a maturidade que você está adquirindo? Como você tem olhado para isso que você passa hoje? Deus, ele fala com você, assim como ele falou com Davi, assim como ele falou comigo. Eu passo por situações ruins, assim como você passa, assim como Davi também passou, e assim como várias outras pessoas passaram. Vocês já pararam para perceber que a maioria das pessoas, né, que foram levantadas, biblicamente falando, historicamente falando, são os improváveis? São as pessoas que ninguém dava nada. José do Egito, ninguém dava nada, os irmãos dele venderam ele. Os irmãos dele mentiram pro pai que ele tinha morrido, que uma fera tinha pegado ele. O cara foi o governador do Egito. Davi, um cara que foi menosprezado, matou Golias. Ele fez o que ninguém tinha coragem de fazer. Um menininho mirradinho foi lá e fez o que ninguém tinha coragem de fazer. Saul era conhecido por ter matado milhares nas guerras, nos confrontos, né? Quando ele ia ali para as batalhas pela nação. Mas Davi foi conhecido por matar milhares de milhares, porque Golias afrontava o seu povo. Golias envergonhava o seu povo. Mas ninguém tinha coragem de ir lá enfrentar aquele gigante, a não ser aquele menininho mirradinho que foi treinado por ursos e por leões, na solidão. Só ele, Deus. Mas saiba que se for com Deus, você já tem tudo. Já é o suficiente. E é no deserto que você vai ter o seu ego moído. É no deserto que você vai ter o seu caráter lapidado. É no deserto que você vai ter a preparação que você precisa para quando você chegar lá para acessar um trono. Só que no deserto você precisa ter posicionamento, maturidade, precisa aprender a lidar com as dificuldades, precisa aprender a se enxergar muito maior que uma situação ruim, muito maior que um urso, muito maior que um leão. Porque senão, na primeira dificuldade você para, você trava, você cai. Porque você não se moldou para isso. Você não se moldou para situações difíceis. E quanto maior o nível, maior a responsabilidade, maior a dificuldade. Só que se você tem resistência, pode vir a dificuldade que vier. Você não vai focar nos 10%. Você vai olhar para os 90%. O que você faz com aquilo que te acontece? Como você reage? Como você se movimenta? Como você se manifesta? Que você tenha um olhar cada vez mais alinhado sobre si. E entenda que você é capaz de enfrentar gigantes, leões, ursos. E que é aí, nessa solidão que você sente hoje, que está sendo moído o seu ego, trabalhado o seu caráter, sendo moldado o seu posicionamento. E que você pode, sim, acessar um próximo nível. E que você merece acessar um próximo nível. Mas tenha maturidade. Porque senão, quando você chegar lá, alguém vai dar um jeito de te tirar. E esse alguém, muitas vezes, não tem a legalidade que você tem. Mas as suas ações, as suas decisões é o que vão determinar se você sai ou se você continua. Então, que você continue no seu treinamento, mas agora olhando de uma forma adequada para todas as dificuldades que você passa. Porque lá na frente, a resistência que você está criando hoje, a resistência que essa situação está te gerando hoje, pode ser a resistência necessária para quando você estiver lá em cima. Quando você realmente sentar no trono. Demore o tempo que for para sua promessa acontecer, ela vai acontecer. Mas se ela acontecer no momento que você estiver despreparado, na primeira oportunidade você vai sair. Como você se vê? Como você tem se tratado nas situações que te confrontam, nas situações que te afligem? Você quer verdadeiramente criar essa maturidade, criar esse posicionamento e se lapidar para quando chegar o seu momento você estar preparada? O tempo vai passar de qualquer jeito. Então não adianta você querer acelerar o processo. Desfrute do processo. Desfrute do percurso. Se molde, se trabalhe. Se olhe da forma adequada.
Pare de se enxergar desse tamanhozinho. Você é muito maior do que isso. O tempo vai passar de qualquer jeito, mas que passe rumo àquilo que é feito para você, mirando no alvo. Não tenha pressa, mas seja preciso. Não julgue o deserto. Aprenda com ele. Que ele vai te levar em lugares que o topo da montanha não vai te levar. Ah, não vai. Tenha certeza, não vai. Vai te moldar e te dar uma resistência que o topo jamais te daria. Então que nesse dia hoje, você pare e se olhe. Você pare e se pergunte, quem sou eu? Tudo que eu já passei, o que eu aprendi? Qual é a maturidade que eu criei? Qual o posicionamento que eu adquiri? O que eu preciso melhorar no meu posicionamento? Qual é a forma que você precisa se enxergar? E para você que quer, não é para quem acha que dá, é quem quer, quem tá disposto. Criei um grupo lá no WhatsApp, o link tá ali na minha bio. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, aqui no YouTube. Entra lá, você vai receber conteúdos diários gratuitamente, para que você possa se desenvolver, para que você possa evoluir, para que você possa ter esse posicionamento, para que você possa se conectar com mais pessoas, para que cada um possa compartilhar, né, ali a sua experiência de alguma forma. Entra lá, você vai receber o armamento necessário para que você vá se moldando, para que você vá se revestindo, para que você crie maturidade, para que você crie posicionamento e quando chegar o seu momento você esteja preparado. Independente do tempo que demore. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então comece agora a criar o posicionamento e a maturidade necessária para a hora que chegar esse tempo você estar preparado. Que você tenha um ótimo dia, que você tenha uma ótima terça-feira, entra lá no grupo, já será, né, já tem bastante gente lá, já estão sendo mandados alguns conteúdos. Então que você possa se moldar, se lapidar e extrair a sua melhor parte de todo esse deserto que você está passando. Entender que isso não é para sua destruição, isso é para sua lapidação, isso é para sua maturidade, isso é para o seu desenvolvimento. E que você possa tirar o melhor de si e viver o melhor da terra, o melhor de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Te espero lá no grupo. Entra lá, vai lá no link da bio e entra lá no grupo do WhatsApp. É gratuito e receba tudo aquilo que vai te ajudar a se moldar e a se lapidar da forma correta. Você vai se enxergar da melhor forma possível porque você é tudo o que Deus falou sobre você. Você é incrível e você merece se enxergar dessa forma. Que você tenha um ótimo dia. Até mais. Até amanhã. Amanhã às 6 horas estamos aí.